Bom, pessoal, é, o desafio aqui hoje é um pouco diferente e eu montei um esquema um pouquinho diferente também, tá? Porque esses conceitos básicos de arritmologia para avaliação do eletrocardiograma, eu acho que é um tema interessante, mas a gente não pode deixar isso, vamos dizer, mais chato do que pode ser, tá? Mas eu resolvi montar isso de outra forma para que a gente possa aproveitar um pouco mais. O que que eu fiz? Eu selecionei alguns conceitos iniciais bem rapidinhos, que eu acho que são importantes, e depois peguei eletros, que são exemplos de como a gente deve se portar em determinadas situações, aí, como que a gente deve avaliar um eletrocardiograma quando a gente está pensando em arritmia cardíaca. Tá? Então, vocês me interrompam, se tiverem dúvida, pode interromper, ou levanta a mão, ou fala, abre o microfone, me chama aí, não tem problema nenhum, para ficar uma coisa bem informal e descontraída aí para a gente poder aproveitar ao máximo, tá? Então vamos lá. Bom, algumas coisas aqui vocês já viram na outra apresentação que a gente fez, mas é importante que a gente pontue novamente. Então, primeira coisa que a gente precisa saber e lembrar quando a gente vai analisar um eletrocardiograma pensando em arritmia cardíaca é no sistema de condução, tá? Na verdade, quando a gente pensando como um todo no eletrocardiograma, a gente lembrar do sistema de condução é muito importante. E isso a gente tem que ter como um esboço na nossa mente para tentar imaginar o que está ocorrendo com a corrente elétrica dentro do coração no momento de um eletro diferente. O diagnóstico eletrocardiográfico, ele são hipóteses que a gente faz, às vezes pode ter mais do que uma, né? Mas, de qualquer forma, tem que ter alguma lógica no que a gente está imaginando, e para isso a gente vai com essa anatomia na cabeça, isso ajuda bastante, né? O estímulo saindo do nosso sinusal, aonde está localizado o nosso sinusal, na porção alta aqui do ato direito, na porção anterior aqui, lateral, próximo ao ósseo da veia cava superior, o nódulo ventricular, que está ali na região septal baixa, né, na sua extensão atrial aqui, ele tem realmente essa quedinha para a região inferior, né, do septo, próximo ali à boca do seio coronário, um pouco mais posteriorizado, na verdade. E o sistema His-Purkinje, que é o que sai depois do feixe comum de His, e se distribui por todas as, os ramos e fascículos, e depois toda a malha subendocárdica de Purkinje. Então, isso é importante que a gente lembre, é isso que vai dar o nosso QRS estreito, esse tempo de condução que vai fazer com que a gente tenha todo o nosso despolarização atrial, aí depois o atraso no átrio ventricular, e depois uma distribuição rápida da corrente elétrica pelo sistema His-Purkinje. Tá? Então, isso a gente vai usar bastante, mais uma vez, para a gente poder entender esses conceitos básicos. Outro ponto muito importante que a gente tem que lembrar, claro que eu não quero ninguém aqui decorando o potencial de ação, mas tem alguns princípios que são importantes da gente entender. Quando a gente fala em musculatura cardíaca e no sistema His-Purkinje, a gente está falando de células de resposta rápida, tá? Principalmente dependentes de sódio. Elas não apresentam um alto limiar de despolarização aqui, na verdade elas têm seu limiar de despolarização, mas elas não têm uma fase 4 inclinada como as células do NOAV e do nó sinusal, que são células de despolarização potenciais de ação de resposta lenta, mais dependente de cálcio. Então, aqui a gente tem uma despolarização muito rápida, com aquela fase 0, 1, 2, 3, que a gente está acostumado a ver, e a fase 4 aqui do, de repolarização, né? Aqui a gente tem uma célula só com fase 0, fase 3, essa fase 4 com inclinação bem grande, que é o que gera, que atinge os limiares de despolarização e geram a corrente elétrica cardíaca que se propaga por todas as células. E outra característica importante dessas células é que esse conjunto de células, além de serem dependentes de cálcio, além de terem um potencial de ação mais lento, eles são muito dependentes do sistema nervoso autônomo. Né? Então, alterações de tônus simpático e parasimpático interferem muito na condução dessas células, inclinam, desinclinam essa fase 4,
enquanto que aqui a gente vai ter uma ação pequena desse sistema, dessas rédeas, desse balanço do sistema simpático e parasimpático. Claro que o sistema simpático também influencia aqui, mas não com balanço e um comando tão grande quanto a gente tem no nó AV, no nosso sinusal e no nó atrioventricular. Tá? Então, transferindo isso para o eletrocardiograma, a gente tem que lembrar que quando a gente tem essa condução do átrio até o nó atrioventricular, a gente tem o que a gente chama de condução AH, né, que vai até o riso, então é logo antes do riso, e depois uma condução HV, que é na hora que passa pelo feixe de riso e chega até o ventrículo. E quando a gente projeta essa condução AV, veja que a condução AV ela é composta, então, por um componente de condução nodal, né, que é essa despolarização, e um componente de condução isciana, vamos dizer assim, ou do sistema His-Purkinje. E quando a gente transfere isso para o eletrocardiograma, isso é um conceito muito importante, né? A gente vai ver que a maioria do nosso intervalo PR, a maior parte do nosso intervalo PR, ela representa a condução pelo nó AV, tá? Esse átrio é um potencial de átrio registrado, na verdade, aqui embaixo, pertinho da entrada do nó AV. E só uma porção pequenininha, em torno de 50, o normal aqui é até 55 milissegundos, em torno de 40 normalmente, quer dizer, um quadradinho pequenininho do eletrocardiograma vai refletir o sistema His-Purkinje. Então, se a gente somar essas informações, aonde a grande maioria representa a condução pelo nó AV, tá? A grande maioria do tempo representa a condução pelo nó AV, só uma porção pequena representa o sistema His-Purkinje. E que esse período de tempo que representa o nó AV tem uma modulação autonômica importante, as variações que a gente vai ver de intervalo PR normalmente ocorrem nessa porção, tá? Porque aqui eu consigo ter, se eu tiver um tônus simpático alto, o que é 160 aqui pode se tornar 120, pode se tornar 100, e se eu tiver um tônus vagal elevado, isso aqui pode se tornar 200, e pode tornar às vezes até mais, enquanto que aqui vai variar muito pouco, tá? Então, isso é um conceito importante, a gente lembrar que o nó AV sofre uma modulação importantíssima com a variação do sistema simpático parasimpático que a gente não vê no sistema His-Purkinje. O His-Purkinje trabalha naquele tudo ou nada, né? Também é importante a gente lembrar rapidamente os mecanismos de arritmia, porque isso daí também vai estar implicado diretamente no que a gente vai estar procurando. Então, o mecanismo mais comum que a gente tem é a reentrada, tá? Não precisa ser funcional, a gente coloca funcional, porque às vezes eu não preciso de um substrato físico, mas eu posso ter uma cicatriz de substrato, eu posso ter uma válvula de substrato, eu posso ter até frentes de ondas que se chocam aqui e façam um substrato, mas eu vou ter um circuito aonde ele vai vir por um caminho, ele vai achar um bloqueio numa das pernas, então existe a necessidade de um bloqueio unidirecional aqui numa perna do circuito, ele vai passar pela outra, ele vai passar pela outra perna, vai contornar esse circuito. Por que que eu falei que era um bloqueio unidirecional? Porque ele tem que conseguir subir de volta para engatar esse circuito de novo. E normalmente esse circuito precisa de uma área de condução lenta, tá? Que dê tempo, que atrase a corrente elétrica na hora que ela está passando e dê tempo para que o restante do circuito se reestabeleça para que possa ser despolarizado de novo. Então, esse é o mecanismo mais comum de arritmias que a gente tem. A gente pode ter também o segundo mecanismo, que é o hiperautomatismo. Vejam que eu falei para vocês que a inclinação da fase 4 era uma característica de nó sinusal, de nó atrioventricular, mas às vezes células do sistema His-Purkinje, células musculares, tanto de átrio quanto de ventrículo, elas podem ter uma inclinação anormal dessa fase 4 e atingindo precocemente o limiar de despolarização e sendo, então, quem comanda essa despolarização. Aqui eu não tenho reentrada, tá? Aqui eu tenho só um automatismo anormal, um automatismo exacerbado, e isso é outro mecanismo de arritmia. E o terceiro mecanismo que é um mecanismo um pouco mais complexo e menos frequente, mas está envolvido às vezes em situações de isquemias, em doenças genéticas e assim por diante, aonde a gente acaba tendo pós-potenciais, tá? Que são potenciais tardios, desculpe, são potenciais que surgem após o potencial
de ação de membrana, e esses pós-potenciais podem ser precoces ou tardios, e esses pós-potenciais, dependendo da magnitude deles, eles alcançam o limiar de despolarização da célula de novo, e normalmente e geram arritmias em decorrência desse limiar que ele alcança devido a esses pós-potenciais. Isso é mais raro, a reentrada é o mais frequente da gente ter. Tá? Então, uma vez que a gente colocou essa parte mais teórica, mais chata, a gente tem que aproveitar isso para tentar entender, em cima de cada elétron, alguns conceitos importantes. Tá? Primeira coisa que a gente tem que ter como conceito é lembrar o que é normal. Né? Se a gente não lembrar o que é normal, a gente não vai conseguir entender o que é anormal. Parece básico, mas é importantíssimo. Então, um ritmo sinusal tem que ser compreendido, a gente tem que lembrar das características do ritmo sinusal, isso a gente já discutiu bastante, né? É aquela condução que eu mostrei para vocês. A ativação atrial se faz da direita para a esquerda e de cima para baixo, né? Então a gente vai ter uma onda P normalmente positiva em D1 e L, da direita para a esquerda, e positivo em D2 e 3 AVF, vindo de cima para baixo, né? Claro que essas variações, isso pode variar um pouquinho, principalmente D1 e L, dependendo de uma inclinação maior ou menor do coração mais em pé, coração menos em pé, D1 muito menos, AVL às vezes engana a gente, tá? Isso pode acontecer. E além disso, ainda o intervalo PR, que a gente sabe o que é o normal, até 200 milissegundos, né? Um QRS estreito, com a morfologia normal que a gente espera aqui, V1, crescendo R até V6, a morfologia aqui do QRS também tendendo a ser mais positiva nas derivações inferiores, normalmente negativo em VR. Então, o padrão de eletro normal tem que ser lembrado para a gente poder suspeitar de situações anormais. Tá? Outro dado muito importante quando a gente avalia um eletrocardiograma, e agora eu vou começar a pegar exemplos de arritmias aqui para a gente poder discutir, é a sequência de propagação e o que a gente tem que checar quando a gente vai avaliar situações em que o ritmo varia, tá? Então, toda vez que a gente tem oscilações do ritmo cardíaco, como a gente está vendo aqui, tá? Do QRS aqui, eu estou vendo a oscilação do QRS aqui, eu estou vendo a oscilação do QRS, a gente tem que sempre olhar com muito cuidado, tá? E ter alguns princípios. O primeiro aqui, que é muito importante, quando a gente avalia um eletro como esse, eu estou vendo aqui que é um ritmo que tem períodos de irregularidade, mas que se mantém uma regularidade, parece que tem algumas falhas aqui. A gente tem QRS estreitos, mas veja, eu vejo ondas P's, né? Eu vejo ondas P's aqui fica muito fácil de uma onda P, aqui também, aqui também, aqui também, aqui também, né? E aqui também, né? Eu vejo aqui também uma onda P, vejo aqui outra onda P, então isso aqui eu não vou entrar em detalhe de discussão de ensinar a ver bloqueio ou não, mas aqui a gente tem um bloqueio tipo Wenkman, onde o intervalo PR vai crescendo progressivamente até que bloqueie uma onda P e encurta o intervalo PR de novo, né? E a gente sempre tem que prestar muita atenção nisso. Mas um cuidado muito importante que a gente tem que ter quando a gente acha uma situação dessa, tá? Eu localizei onda P, eu vi que está faltando QRS, tem mais peso do que QRS, isso é uma maneira importante a gente ver o diagnóstico. Eu tenho que ter certeza que essa minha P é sinusal, tá? Então é importante que a gente cheque isso. Veja que eu tenho aqui um intervalo fixo entre essas ondas P, a morfologia se mantém mantém constante, então está vindo do nosso sinusal essa onda P5, né? E o intervalo PP está mantido. O que é interessante a gente perceber? Vejam que quando falha um QRS entre duas ondas P, normalmente esse ciclo tende a ser um pouquinho maior, tá? Isso é normal. Isso é o que a gente chama de uma arritmia ventriculofásica do nosso sinusal. Quando a gente tem uma contração ventricular no meio, eu tenho um encurtamento discreto desse ciclo PP. Isso também é um conceito importante da gente lembrar. Mas veja que às vezes esse elétron confunde a gente, porque aqui eu também tenho uma onda P bloqueada, tá? Eu tenho aqui de novo um P, QRS estreito, esse é
é o mesmo paciente e aqui eu tenho uma onda P bloqueada. E se a gente olha despercebidamente, fala, isso aqui é só mais uma vez um episódio de Wenkman. Mas aqui eu tenho intervalo PP mantido, eu tenho um PR que cresce antes, alonga antes, encurta depois, sendo clássico de Wenkman. E aqui, na hora que eu vou para essa situação, se a gente olhar com cuidado, isso aqui é um pouco diferente. Na verdade, a onda P é esse acidente negativo que eu tenho aqui, tá? E na hora que eu faço essa avaliação aqui, a gente vai ver que esse batimento ele é precoce. Ah, então ele tem uma morfologia diferente e ele é precoce em relação ao batimento sinusal. Então isso não é uma P sinusal, isso daqui é uma extracístole atrial e o conceito de refratariedade é importante que a gente lembre também. Se eu tenho um batimento precoce, tá? Às vezes esse batimento não passa, não porque eu tenho um bloqueio, como eu estou tendo aqui, por uma normalidade ou por um tônus vagal mais exacerbado, que no caso desse bloqueio que é no NOAV, né? Eu tenho esse bloqueio porque eu não dei tempo ainda das minhas células do nó ventricular se recuperarem, tá? Lembra que todo o período refratário do coração, ele é programado pelo ciclo anterior. Então, se eu tenho uma frequência mais lenta, meu período refratário das estruturas cardíacas para o próximo batimento vão estar mais aumentado. Se eu vou encurtando o meu ciclo, eu vou encurtando o meu período refratário também para que eles se acomodem para aquela frequência mais alta. Então, quando subitamente eu tenho um batimento precoce, é fácil esse batimento pegar estruturas em período refratário e fazer com que uma extracístole atrial desapercebidamente falar, aqui é uma onda P, ó, positiva, igual a essa que bloqueou, e na verdade não é nada disso, porque a gente tem aqui nesse momento desse paciente é completamente diferente do que eu vejo aqui nesse momento, tá? Então, avaliar intervalos e morfologias quando a gente tem esses acidentes é muito importante para que a gente entenda o eletrocardiograma também, tá? Veja outra situação importante, isso daqui talvez eu esteja apresentando para vocês, mas é importante que a gente veja. Aqui a gente estava falando em bloqueio AV, mostrando aqui para vocês um Wenkman. A melhor forma de avaliar um Wenkman é pegando a onda P sinusal bloqueada, ter certeza que ela é sinusal, que ela está caindo no momento certo e comparar o intervalo PR pré-bloqueio e pós-bloqueio, que assim eu estou comparando o último intervalo PR desse ciclo com o primeiro do ciclo seguinte. Aí a diferença de intervalo PR fica muito fácil de ser vista, tá? Para fazer o diagnóstico de Wenkman. Nessas circunstâncias, vejo que na hora que eu pego essa onda P sinusal, que tem a mesma morfologia da outra aqui, muito parecida com a próxima, e eu comparo esses intervalos PR pré e pós-bloqueio, eu não tenho variação nítida desse intervalo PR, eles são iguais. E isso daqui pode passar desapercebidamente como um bloqueio de segundo grau MOBITS 2, né? Que na imensa maioria, praticamente todos os casos, se ele for verdadeiro, isso vai ocorrer no sistema RIS/Purkinje e confere um risco de morte súbita importante ao paciente. Mas tem uma situação como essa aqui, que a gente tem que ficar muito atento, tá? Vejam que eu tô com um episódio ocorrendo durante bradicardia, eu tô com um episódio ocorrendo às 4h35 da madrugada, tá? E subitamente eu tenho uma onda P bloqueada. Ah, tá bom, o paciente já tem aqui ó, um bloqueio de ramo direito associado, o intervalo PR aqui está no limite, isso aqui deve ser um bloqueio muito grave. Esse não é um bloqueio grave. Por que que a gente sabe que não é um bloqueio grave? Porque normalmente o bloqueio no sistema RIS/Purkinje ocorre em momentos de frequências mais altas, na hora que você exige mais o sistema RIS/Purkinje, tá? E aqui eu estou no momento que eu estou com uma frequência mais lenta, e se vocês prestarem atenção, veja que esse ciclo, tá? Ele aumenta o ciclo PP. Junto com esse bloqueio, eu tenho um aumento do ciclo PP. Ele sai de 1.100 para 1.400. Então, esse tipo de bloqueio, mesmo que tenha a característica de um bloqueio no sistema RIS/Purkinje, tá? Por não ter variação do intervalo PR, esse tipo de bloqueio é o que a gente chama de pseudo-MOBS tipo 2. E como que eu sei que é um pseudo-MOBS? Como que eu sei que esse bloqueio está ocorrendo no AV? Porque junto com o meu bloqueio AV, eu estou tendo um alentecimento súbito do intervalo PP, tá? Crescendo o meu intervalo PP, mostrando que tem um tônus vagal súbito atuando nesse momento, e isso ocorre só de madrugada com a pessoa dormindo. Então, isso não tem contexto de gravidade nenhum, tá? Isso a gente pode tranquilamente
dizer que é benigno, que isso não traz risco para o paciente, porque está ocorrendo à noite, junto com o bloqueio, está tendo um aumento do intervalo PP, eu estou vendo que está tendo ação tanto no nó sinusal quanto no nó atrioventricular. Tá? Então, isso é uma característica que a gente tem que lembrar. Tá? Veja esse outro momento do mesmo paciente, é um momento que a gente também tem que lembrar, tá? Tem que entender, e aqui fica mais claro para a gente poder avaliar, tá? A gente, a gente tem aqui uma outra situação, onde eu tenho um intervalo PR muito prolongado, veja que eu venho com o intervalo PR normal, um intervalo PR muito prolongado, e aqui uma onda P bloqueada. E, de novo, se a gente olhar aqui, a gente de novo vai ter um aumento muito importante do ciclo PP associado a esse PR prolongado. Mas isso daqui comprova que aquilo que estava acontecendo lá atrás, vejam que esse é o mesmo paciente, tá? Só momentos diferentes. Aquilo que estava acontecendo lá atrás, o que era? Lá atrás, essa onda P não conseguiu passar pelo nó AV. Quando eu venho para esse eletro aqui, ó, tá? Essa onda P não conseguiu passar pelo nó AV por causa desse tônus vagal súbito que surgiu aqui. E aqui, por ter sido um ciclo mais longo, talvez PP, o nó AV já estava parcialmente recuperado e conduziu com PR longo, tá? Mas vejam que, de novo, eu tive um aumento importante do intervalo PP associado a um atraso na condução AV. Esse QRS acontece e essa onda P, que já é uma onda P recuperada, e não está, que o ciclo já está encurtado, essa aqui não passa porque cai ainda num período refratário de um nó AV que foi utilizado até nesse momento. Então, entender refratariedade e não confundir refratariedade com bloqueio é muito importante. Numa situação dessa, é mais fácil da gente pensar em refratariedade, porque a onda P está caindo em cima da T. Mas nessas situações, pensar em refratariedade parece estranho, porque é um batimento tardio e que está ocorrendo com estruturas em período refratário. Mas por que isso? Porque eu tenho um tônus vagal atuando de forma importante nesses dois momentos que eu mostrei para vocês, tá? Sempre durante a madrugada, sempre associado a aumentos importantes também do intervalo PP nessas circunstâncias. Então, isso é importante que vocês lembrem, que é um conceito importante. Já cansei de receber paciente pedindo para que eu fizesse estudo eletrofisiológico numa situação como essa aqui, porque tem um MOBS tipo 2 e tem risco de BAVT e precisa ver se não precisa colocar marca-passo. E, na verdade, não tem nem que fazer estudo eletrofisiológico. Isso aqui, lá na década de 90, foi motivo de publicação de imagem da New England, explicando certinho isso para todo mundo que queria entender. Tá? Então, esse é um conceito importante aqui. Aqui eu estou falando em ação vagal, aqui eu estou falando em período refratário relativo ainda, tá? E aqui eu estou falando em período refratário absoluto. Por isso que aqui passou, por isso que aqui não passou. Tá? Então, entender refratariedade das estruturas do coração é um conceito muito importante para se entender arritmias também, tá? E outro conceito importante é a gente acreditar no que a gente está vendo. É a gente saber procurar direito, né? E valorizar o que está sendo visto. E esse traçado de Holter é muito ilustrativo para isso. Porque, da mesma forma que talvez um traçado desse aqui, desses dois últimos que eu mostrei para vocês aqui, talvez assustasse muita gente, tá? Nossa, bloqueio de ramo, QRS largo, onda P bloqueada, duas vezes lá, bloqueada, parece um MOB tipo 2, isso aqui, eu vou indicar marca-passo para esse paciente porque esse cara vai morrer. E aqui não tem indicação de marca-passo, a gente já falou que isso aqui é só um reflexo vagal. Esse outro eletro aqui, por outro lado, quando a gente avalia só esse momento, não, o QRS estreito, bonitinho, intervalo PR tranquilo, uma pezinha aqui só bloqueado, isso aqui não deve ter problema nenhum, tá? Mas se a gente avaliar direitinho isso aqui agora, tá? Eu não tenho variação do intervalo PP, tá? A não ser aquela variaçãozinha discreta pelo fato de eu não ter o QRS aqui. Eu tenho intervalo PR mantido e eu não tenho variação do PR pré-bloqueio com PR pós-bloqueio. Isso aqui é um MOBS tipo 2, tá? MOBS tipo 2 é igual lesão do Seymour Purkinje. Isso aqui pode ser o único indício de que essa pessoa está correndo risco de ter uma morte súbita, tá? Então, a gente, uma vez que diagnostica circunstâncias de alto risco bem diagnosticadas, a gente não tem que ficar duvidando muito de eletrocardiograma ou esperar acontecer de novo. A gente tem que atuar.
E veja por que que eu digo que isso é um holter muito ilustrativo, porque a mesma coisa que está acontecendo, é o mesmo paciente que aqui só tem uma ondinha B bloqueada, olha o que acontece numa outra circunstância. Ele faz um BAVT paroxístico importante, com uma pausa importante, isso aqui pode desencadear uma FV, pode provocar uma parada cardíaca, e esse paciente morre, e às vezes a única chance que a gente teve foi uma ondinha P bloqueada, que eu diagnostiquei direito, mas não, o QRS está estreito, o intervalo PR está normal, será que isso aqui é alguma coisa? Será que pode ser alguma outra coisa? Sempre valorizem o que vocês avaliaram corretamente e a suspeita que vocês têm, não menospreze o que pode ter risco. Isso é um conceito muito importante também para a gente, quando a gente avalia arritmias cardíacas. Tá? E outro ponto muito importante é a gente não tirar condutas e conclusões precipitadas, porque às vezes o eletrocardiograma ele não permite que você faça um diagnóstico, a gente tem que parar aonde ele nos permite. Tá? Então imagine esse traçado aqui de cima, tá? Vamos prestar atenção aqui embaixo ainda não, eu tenho uma P, um QRS, uma P bloqueada, uma P, um QRS, outra P bloqueada. E assim por diante, isso aqui é um bloqueio AV 2 para 1, tá? Isso não dá para eu falar mais do que isso. Isso é um bloqueio, até dá, é um bloqueio AV 2 para 1 com um QRS estreito, tá? Ponto. Só posso chegar até aí. Não é raro a gente ver esse tipo de traçado sendo laudado como um bloqueio MOBX2 avançado. Pode ser um bloqueio MOBX2 avançado, tá? Mas pode ser que não seja. Pode ser que seja um VENCBA avançado, tá? Ah, não, tem QRS estreito, então é um VENCBA avançado. Isso aqui não tem risco. Pode ser, mas pode ser que seja um bloqueio intra-RIS, igual o outro que a gente viu ali de QRS estreito, tá? A gente avaliando, lembrando daquele sistema de condução, o único jeito de um bloqueio desse aqui ser um bloqueio MOB tipo 2 é ocorrendo no feixe comum de RIS. Ele bloqueia a onda P antes da bifurcação dos fascículos e por isso que o QRS é sempre estreito, porque não está lá na periferia o bloqueio no sistema RIS-Purkinje, está no tronco, no feixe comum de RIS. Então, o mesmo pode estar acontecendo aqui, tá? Apesar de ser outro paciente. Então, eu não consigo, numa situação de 2 para 1, definir se é MOBS tipo 2 ou se é um VENCBA, um MOBS tipo 1, tá? Então, eu tenho que parar meu diagnóstico no 2 para 1, tá? Bloqueio AV 2 para 1. Isso aqui não é nem considerado hoje mais, esse eletro antigo, isso não é nem considerado mais como um bloqueio avançado. O nome desse bloqueio é bloqueio AV 2 para 1, tá? Ele está dentro do grupo ali dos avançados, mas ele tem um nome próprio, 2 para 1. E por que que eu não posso fazer isso? Porque, veja, por que que isso aqui pode ser um VENCBA? Porque já bloqueou a segunda P, não deu tempo de crescer, mas pode ser no 9. É como se eu pegasse um traçado aqui de baixo, ó, tá? Eu estou comparando o primeiro batimento desse ciclo de VENCBA, que só teve duas P's, e só um QRS foi gerado, com esse primeiro batimento do próximo ciclo de VENCBA, que só teve uma P, um QRS, e essa P aqui foi bloqueada. Então, seria igual eu pegar esse ciclo de VENCBA aqui agora, que é um ciclo de VENCBA 4 para 3, 4 P's para 3 QRS, e comparar o PR pós-bloqueio com esse primeiro PR aqui. Eu estou comparando o primeiro com o primeiro, não vai ter variação. Tá? Então, quando eu não tenho uma sequência de pelo menos 2 QRS conduzidos, eu não posso fazer diagnóstico de que tipo de bloqueio é. E eu tenho que parar aonde eu consigo parar, que é o bloqueio AV 2 para 1. Ah, como que eu vou saber se é no AV? Como que eu vou saber se o paciente está em risco? Se não está em risco, aí nós vamos abrir mão de outras manobras. Ah, aumenta o tônus simpático, ver se isso melhora ou se piora. Ah, aumentou o tônus simpático, melhorou? Deve ser no AV. Piorou? Deve ser no sistema RIS-Purkinje. Tá? Vamos ver a história clínica. Tem sintomas importantes? Está fazendo síncrone? Isso deve ser mais grave. O paciente não, está sintomático, isso aqui é achado no sono, deve ser mais tranquilo. Tá? Então, tudo isso a gente tem que abrir mão de outras circunstâncias para poder fazer o diagnóstico. Tá? Então, isso é importante. Outro conceito muito importante é a gente entender as possíveis propagações de um determinado evento. Tá? Veja que eu tenho aqui em cima um traçado onde eu tenho extracistos ventriculares, um ritmo sinusal, onde eu tenho aqui 4 extracistos ventriculares. Tá? Beleza, isso é um ritmo sinusal com extracistos ventriculares. Ah, mas por que que aqui eu tenho uma onda P bloqueada? Por que que aqui eu não tenho uma onda P que eu teria que ter? Tá? Por que que aqui eu tenho um BAV do primeiro grau?
Então, eu tenho uma série de circunstâncias aqui que alguém vai assim, vixe Maria, isso aqui pode por marca-passo porque a coisa está ruim, ó. Eu estou tendo uma disfunção do nosso sinusal porque eu não tenho onda P, eu estou tendo um PR longo aqui mostrando que a condição AV já não está boa, e eu estou tendo uma P bloqueada aqui que o marca-passo tem que ser colocado, porque senão a gente vai ter problema. E, na verdade, também não é nada disso, tá? Para a gente entender esse eletrocardiograma, a gente tem que entender a gênese dessa extracístole ventricular e saber o que, que ela pode estar fazendo, tá? Então, veja, ó, algumas características interessantes desse eletro. Quando eu pego esse intervalo PP aqui, ó, tá? Quando eu meço esse intervalo PP, o próximo intervalo, a próxima onda P sinusal deveria cair mais ou menos aqui, ó, tá? Mais ou menos aqui. Tá? Se eu medir isso aqui, ela deveria cair mais ou menos aqui. E a gente tem que somar os acidentes que a gente tem. Aí a outra P cairia aqui, a outra P cairia aqui, a outra P cairia aqui, tá? De novo, aquilo que eu falei para vocês, ó, vejam que aquela onda P que não tem QRS, tá? O intervalo PP que não tem QRS, ele tende a ser maior do que os intervalos PPs que tem QRS, o intervalo PP que tem QRS, tá? Então, eu tenho um ritmo sinusal que me parece estar faltando uma onda P. Ah, não é que está faltando, é que ela está caindo dentro da T. Será que ela está caindo dentro da T? Como que eu vou garantir para vocês que eu nem, não tenho uma P sinusal dentro dessa T? Não é difícil. Eu pego o intervalo PP, e isso é um conceito importante da gente aprender a utilizar. Eu pego o intervalo PP, tá? Eu duplico esse intervalo PP para cá, replico, na verdade, esse intervalo PP para cá, tá? Ah, ele cai aqui dentro, tá bom? Vai cair aqui dentro. Aí, não adianta só falar assim, ah, não, então tem uma onda P aí, eu que não estou vendo. Não basta só isso, tá? Veja, eu estou vendo esse segmento ST aqui da minha extracístole. Extracístole é a mesma morfologia, o ST tem que ser igual. Eu estou vendo esse segmento aqui, tá? E aqui eu sei que não tem onda P, porque eu tenho uma onda P saindo logo aqui. Se eu tenho uma onda P saindo aqui, se eu tenho uma onda P saindo aqui, eu não posso ter onda P aqui. Ah, pode sim, tem uma P negativa aqui, ó, tá negativo esse ST. Não, não pode não, porque se tivesse uma onda P aqui, eu não teria, o nosso sinusal não ia conseguir capturar o átrio aqui novamente. Tá? O átrio está em período refratário ainda, é o que eu falei para vocês, a gente lembrar de entender e raciocinar com a refratariedade. Tá? Então, eu não tenho onda P nesse segmento ST, tá? Não tenho onda P nesse segmento ST. E aí, na hora que eu pego esse segmento ST aqui e comparo com esse, se eu tiver uma P sinusal aqui, eu teria que ter alguma coisa positiva dentro desse acidente negativo. E aqui eu não tenho nada positivo dentro desse acidente negativo. Concordam comigo? Pelo contrário, eu tenho um ST ainda mais negativo. E aí eu não tenho nada positivo. Agora eu já uso meu raciocínio oposto. Essa onda T, esse QRS, ele conduziu retrogradamente para o átrio e pegou uma onda P. Isso aqui é D2, condução retrógrada de átrio em D2 é negativo, então eu tenho aqui dentro encaixado uma onda P negativa, porque eu estou deixando esse segmento ST que eu sei que não tem P, esse segmento ST que eu sei que não tem P, eu estou deixando ele mais negativo do que ele deve ser. Então aqui eu devo ter uma onda P negativa por uma condução retrógrada do átrio. Tá? Então o que, que é isso? A corrente elétrica sai da extracístole, conduz retrogradamente e ocupa meu átrio, gerando uma P negativa aqui. Tá? Opa, já destrinchei. Então, disfunção do nosso sinusal não tem. Na verdade, eu não tenho onda P sinusal aqui, porque o átrio foi despolarizado aqui, e mesmo que o nosso sinusal tenha deflagrado, tentado deflagrar alguma coisa, ele não tem o que capturar, porque está tudo em período refratário. Tá? Olha o conceito de condução retrógrada, olha o conceito de refratariedade, para a gente poder entender o que está acontecendo. Ah, então por que que isso não aconteceu aqui? Por que que eu não tive uma condução retrógrada aqui? Ah, boa pergunta. Provavelmente porque a extracístole não quis conduzir, conduzir até o átrio. Tá? Ah, mas só porque ela não quis? Por algum motivo, isso não se completou, a condução para o átrio não se completou. Mas vejam, com esse intervalo PR que eu tenho depois da extracístole, eu posso garantir para vocês que essa extracístole, ela veio, penetrou no sistema de condução e ocupou no átrio ventricular. Ela chegou até o nódulo ventricular e parou. Por que que eu sei disso? Porque senão não teria um BAV do primeiro grau. Se essa extracístole não tivesse ocupado
o nó AV não faria um BAV do primeiro grau desse tamanho. Ah, mas poderia ter ocupado só o feixe de RIS. Feixe de RIS, sistema RIS por 15, como eu disse para vocês, não decrementa desse tanto, tá? Quem decrementa assim é nó AV. Então, só pelo fato de eu não ter P aqui e eu ter esse intervalo PR extremamente grande no pós-extrasístole, eu posso garantir para vocês que essa extrasístole aqui penetrou até o nó AV. A gente chama isso de condução oculta, tá? Uma condução retrógrada oculta. Oculta é que para no nó AV e não passa para o átrio, tá? Isso explica meu PR alongado. E aqui eu tenho a mesma circunstância, só que agora, em vez de cair, em vez dessa extrasístole cair num período refratário relativo do nó AV que tinha sido ocupado aqui, ela cai no período refratário absoluto. Essa extrasístole vem, ocupa o nó AV e o batimento sinusal não consegue passar. Nessa circunstância aqui, é a mesma coisa, só que o batimento sinusal consegue descer com dificuldade, porque ainda está em período refratário relativo. Então, vejam que num traçadinho de 5, 6 batimentos aqui, eu consigo tirar toda essa informação e consigo garantir para vocês que não tem distúrbio de condução aqui, que não tem bloqueio AV aqui, que não há risco de bloqueio AV total. Só entendendo refratariedade e penetração da corrente elétrica de onde ela está saindo até onde ela pode estar chegando. Tá? Então, isso é importante que a gente entenda também. Claro que vocês não vão aprender tudo isso numa primeira apresentação minha, isso tem que ser treinado, isso tem que ser lembrado, mas isso vai sedimentando na cabeça de vocês e criando uma maneira de entender como interpretar eletrocardiograma. Porque se você tiver que decorar toda vez que o PR cresce porque teve condição oculta, toda vez que o QRS alarga é uma extracístole ventricular porque é precoce, a gente vai criar um banco de dados que uma hora você vai esquecer. Se você puder raciocinar em cima do que você está vendo, lembrando de todas essas possibilidades, num primeiro momento é mais difícil, mas depois se torna uma coisa automática que te permite raciocínios mais complexos e diagnósticos. Eu falo, uma pessoa sabe avaliar bem eletrocardiograma e principalmente arritmia quando ele começa a fazer diagnósticos e hipóteses de coisa que ele nunca viu. Quer dizer, ele não viu aquilo ainda, mas só pode ser isso, ou isso aqui explica bem o que eu estou vendo. É assim que a gente tem que raciocinar, tá? Desculpa. Outro ponto importante, ainda de refratariedade, é lembrar das aberrâncias, tá? E esse é um eletro muito ilustrativo. Vamos pegar aqui V1, ó. Veja, eu tenho uma extrasístole supraventricular aqui, uma extrasístole atrial aqui bem nítida, ó, tá? E tem uma pezinha antes do QRS aqui em V1, eu consigo ver. Às vezes aqui eu nem consigo, mas aqui em V1 eu consigo ver. Então, toda vez que vocês tiverem eletro simultâneo, outro conceito importante é a gente sempre tentar procurar os acidentes nas 12 derivações, ou nas derivações que a gente tiver, que são simultâneas, tá? Então, aqui não tem dúvida que tem uma onda P gerando um QRS estreito igual ao QRS sinusal, tá? Veja que aqui eu tenho agora um QRS com padrão de bloqueio de ramo esquerdo e um QRS com padrão de bloqueio de ramo direito. Mas, se eu olhar com cuidado, a Pzinha continua aqui, um pouco mais precoce em relação a T do que aqui, e aqui mais precoce ainda, e o intervalo PR variando um pouquinho, crescendo um pouquinho. Então, é a mesma extracístole ventricular, de novo, por refratariedade. Aqui achou o ramo esquerdo refratário, aqui achou o ramo direito refratário. Então, as aberrâncias de condução, muito frequentemente, elas não existem num batimento sinusal e ocorrem por precocidade, por refratariedade de um dos ramos, um dos fascículos e assim por diante. Então, lembrar dessa possibilidade também, tá? Isso aqui não é um bloqueio de ramo alternante, isso aqui não tem risco de BAVT. Nossa, ó, aqui falhou esquerdo, aqui falhou direito, se os dois falharem junto, o paciente está frito. Em algumas circunstâncias, isso realmente é verdadeiro, mas nessa circunstância, não. Tá? Isso aqui é só refratariedade de novo, a gente tem que entender isso. Tá? Então, aqui, batimento conduziu normal, aqui teve um bloqueio no ramo esquerdo e aqui teve um bloqueio no ramo direito, porque não deu tempo desse ramo esquerdo e desse ramo direito, cada um no seu momento, se recuperarem adequadamente para conduzir o batimento. Tá? Então, é importante a gente lembrar disso também. Isso é um período refratário relativo aí desses ramos que atrasa essa condução. Tá? Outro conceito que a gente tem que ter é quando a gente vê essas mudanças de QRS, mudanças de morfologia de QRS súbita, a gente tentar entender o que é que está acontecendo. Tá?
Esse é um paciente idoso que tinha já uma bradicardia sinusal, vejo que eu tenho intervalo PR longo, eu tenho um QRS estreito com uma onda T, bem alterada aqui. Isso aqui, para quem nunca viu, era clássico de intoxicação digitálica, quando a gente tinha essa onda em colher de pedreiro aqui que a gente tinha. Junto com isso, digital provoca aumento do intervalo PR, ou provoca bradicardia, e veja, um escape ventricular entrando aqui, alargando o QRS. Como é que eu sei que é um escape ventricular? Eu não tenho P, tá? Eu não tenho P aqui antes desses batimentos, em nenhum desses momentos, tá? Vejam que aqui, ó, eu consigo ver uma P jogada, muito provavelmente uma P jogada aqui, que cai em período refratário e não conseguiu conduzir, e depois o ritmo sinusal assume de novo. Então, a gente tentar entender o que está acontecendo, tentar entender de onde está vindo esses batimentos é importante. Isso aqui não é complicado. Daqui, nó sinusal, P, intervalo PR, passa pelo nó V, QRS estreito. E isso aqui está saindo já abaixo da bifurcação do feixe de Riemann, gerando um ritmo idioventricular aqui como um ritmo de competição, um ritmo sinusal muito bradicárdico, que está claudicando por causa de uma intoxicação digital. Tá? Então, lembrar de como explicar as coisas para a gente poder entender. E veja, ó, que essa P só comanda porque quando a gente pega esse ciclo aqui de 1.600 milissegundos, que é o ciclo de escape desse ventrículo aqui, dessa célula ventricular, aqui o P sinusal se antecipa um pouquinho e consegue capturar o QRS, fazendo um QRS estreito, porque ele antecipa em relação aos 1.600 milissegundos que a gente tem aí. Tá? Mais uma situaçãozinha esquisita. Imagina você está lá dando um Holter, de repente você tem um intervalo, você tem um padrão de QRS que muda completamente, e na hora que muda o padrão de QRS, a gente muda o intervalo PR também. Quando eu tenho esse padrão de bloqueio de ramo direito, aqui em cima, aqui embaixo é o equivalente a V1, eu tenho um intervalo PR longo. Quando tem padrão de bloqueio de ramo esquerdo, eu tenho um intervalo PR curto. Tá? Isso aí é só coincidência, isso aí não é variação nenhuma. Na verdade, é de novo um ritmo idioventricular que aparece aqui, com uma frequência muito parecida com a sinusal e que encurta o intervalo PR. Realmente pode ser, tá? Poderia ser, mas para isso eu teria que ter um traçado mais longo, aonde essa relação sumisse, e a gente vai ver alguma coisa semelhante daqui a pouco, e eu falar assim, ó, não, isso aqui não é nada, isso aí é só coincidência. Mas, nesse caso aqui, não é coincidência. Veja aqui, já quase dá para ver uma Pzinha aqui nesse cantinho aqui, tá? Com o mesmo intervalo PR daqui. Bloqueio de ramo direito, PR longo, bloqueio de ramo esquerdo, PR curto. Por que será que isso acontece? São aquelas situações mais raras um pouquinho, mas que permitem que a gente faça um raciocínio diagnóstico interessante. Veja, quando eu tenho um bloqueio de ramo esquerdo, tá? Não necessariamente eu tenho que ter um bloqueio completo da condução por um ramo. O que eu tenho, quando a gente fala em bloqueio de ramo, o conceito de bloqueio de ramo é que o lado do ramo bloqueado ele vai ser despolarizado por via transeptal pelo lado do outro ramo, tá? Então, isso daqui não precisa estar completamente bloqueado, isso tem que estar lentecido a tal ponto, essa condução pelo ramo esquerdo, que a corrente elétrica consiga passar pelo lado direito, atravessar o septo e despolarizar o ventrículo esquerdo. Tá? É isso que dá o QRS acima de 0,12 milissegundos, que caracteriza um bloqueio de ramo esquerdo, ou um bloqueio de ramo direito, valendo o oposto. Então, o que acontece aqui nessas circunstâncias com PR normal? O ramo esquerdo tem um atraso, a corrente elétrica passa pelo ramo direito, atravessa, tá? E gera um intervalo PR de 160 milissegundos, que é o que a gente está vendo aqui, tá? Que é o que a gente está vendo aqui. Por outro lado, nesse outro momento, o que acontece? Eu tenho um bloqueio de ramo direito. Provavelmente, o defeito no ramo esquerdo ele é fixo. Só que, por algum motivo, aqui nesse momento, o ramo direito claudica mais do que o esquerdo, provavelmente até se bloqueia completamente, não dá para a gente ter certeza, mas claudica mais do que o esquerdo, a ponto que aquela corrente lenta que estava vindo aqui, a gente não conseguia passar, agora consegue sair aqui embaixo, atravessar para o lado direito e despolarizar o lado direito. Só que atrasa agora para 280 milissegundos. Mas você falou que o sistema His-Purkinje não variava quase nada, era difícil variar a PR por causa do sistema His-Purkinje. Realmente é difícil variar a PR por causa do sistema His-Purkinje, mas tem algumas circunstâncias que isso pode acontecer.
tá? E aqui é uma delas. E por que que eu sei que não é 9E que está atrasando aqui? Porque minha frequência sinusal está fixa, tá? Eu não tenho variação da frequência sinusal para justificar toda vez que tem bloqueio de ramo direito, meu PR cresce no 9E, e toda vez que tem bloqueio de ramo esquerdo, meu PR encurta no 9E. Quer dizer, não seriam coincidências impossíveis de acontecer dessa forma. Então, esse aumento de PR mostra um defeito muito grave no sistema RIS/Purkinje, mas que ainda está deixando passar e não está fazendo bloqueio AV nenhum. Então, o que a gente tem nessa circunstância é uma situação tão grave quanto um bloqueio AV, tá? Que eu só consegui fazer o diagnóstico inferindo esses tempos de condução e essas características de condução. Isso é um bloqueio de ramo bilateral alternante, tá? Ora bloqueio ramo direito, ora bloqueio ramo esquerdo. Ou, para ser talvez mais específico, o que acontece aqui? Eu tenho um defeito fixo de condução no ramo esquerdo, muito importante, e um ramo direito claudicando. Tá? Se os dois bloquearem juntos aí, esse paciente provavelmente não vai ter escape nenhum, porque já é um bloqueio mais baixo. Tá? Então, essa é uma situação que a gente tem que usar dessas capacidades de interpretação de condução, de tentar entender o que está acontecendo, achar uma explicação lógica para que a gente entenda isso daí. Tá? Professor, posso tirar uma Pode falar. dúvida? Claro, pode falar. Quem está falando? É Paulo aqui, professor. Fala, Paulo. Nesse eletro aí, nesse traçado que o senhor mostra, então, o fator de gravidade maior, ele está associado ao fato de que é um bloqueio de ramo que alterna a morfologia, ou no caso, o intervalo entre a P e o QRS Ótima, ótima pergunta. Poderia ter, se você vir mais 10 traçados desse, Paulo, provavelmente os 10 vão ter PRs fixos, tá? Tanto com bloqueio de ramo direito quanto esquerdo, tá? É raro você ter um traçado desse, tá? Que você varia o PR dessa forma conforme o tipo de bloqueio. Mas esse é um exemplo ilustrativo porque eu consigo inferir que esse aumento de PR é por uma situação pouco comum por um atraso na condução do sistema RIS/Purkinje, tá? Mas não é o PR que deixa mais grave ou menos grave. O que deixa mais grave aqui é o bloqueio de ramo alternante, tá? Agora, junto com um PR longo desse, o que eu posso te dizer é que o ramo esquerdo está conduzindo pelo rabicho do que ele pode aí. Ele está nas últimas, tá? Porque o PR tá muito longo. E nem sempre eu vou ter essa informação, porque o sistema RIS/Purkinje trabalha no tudo ou nada, né? Então, pode ser que em outras circunstâncias a variação a gente não consiga ver, tá? Essa variação a gente não consiga ver, fica só claudicando, hora um, hora outro, hora um, hora outro, tá? Deu para entender ou Beleza. não? Tá? Entendi Mas sim, muito boa obrigado. pergunta. Não é, o PR não interfere na gravidade de um caso desse, não, tá? É mais só para raciocínio nosso aqui mesmo, vou mostrar para vocês o raciocínio, tá? Outro eletro interessante, ó. Se a gente bate o olho nesse eletro aqui rapidamente, a gente fala, não, isso aqui beleza, isso é um ritmo sinusal, PR normal, tudo beleza, tudo certinho. Aí você começa a olhar de direito nisso aqui, ritmo sinusal quando a P é negativa em D1, tá estranho, né? D1, como eu falei, tem que ser positivo. Olha uma onda P negativa em AVL, tá estranho. Isso aqui deve ser um ritmo atrial ectópico, então. Ritmo completamente positivo em B1, deve estar vindo lá do lado esquerdo, do átrio esquerdo. Nossa, interessante, uma frequência baixa, né? Com um ritmo atrial ectópico bem interessante. Ó. Aqui eu só vejo onda P, eu vejo onda P antes do QRS, intervalo PR normal, deve ser um ritmo atrial muito. Opa, o que aconteceu aqui? Né? De repente você acha um QRS mais perto do outro. Tá? Por isso que olhar o eletro sempre como um todo e fazendo medidas é muito importante para que a gente não coma bola. Tá? Às vezes você bate o olho no eletro, ele tem um aspecto familiar, mas na hora que você começa a procurar, o familiar não parece tão familiar assim, tá? D1 negativo não é familiar, D2, D3, AVF positivo, muito familiar, AVL negativo não é familiar, tá? V1 tão positivo assim não é uma coisa familiar, então a gente tem que ficar atento. E aí aparece um QRS antes da hora, quer dizer, eu estou com ritmo atrial ectópico mais uma extrasístole, coisa estranha, né? Aí a gente vai olhar aqui, mas essa extrasístole é de QRS estreito. O que está gerando essa extrasístole? Ah, provavelmente uma Pzinha que eu tenho aqui, ó. Espera aí, se eu tenho uma Pzinha aqui, eu também tenho ela 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 aqui, e vou ter ela aqui, tá? E na hora que eu olho nas outras derivações, que eu falei para vocês que é muito importante a gente conseguir avaliar em todas as derivações, veja aqui, ó, olha ela aqui, como esse QRS foi antecipado, ela saiu do final da T, ela veio mais para o meio, ficou mais fácil de ver, tá?
Aí, se aqui eu tenho uma onda P, veja, essa onda P positiva, provavelmente ela está positiva aqui também. Aquela soma de positividades e negatividades que eu falei para vocês lá atrás, na extracístole ventricular, a mesma coisa aqui. Se a onda P é negativa aqui, isso aqui deve ser onda P também. Se essa onda P é negativa aqui, essa corcovinha mais baixa aqui deve ser P também. Se aqui é positivo, isso aqui deve ser P também. Tá? Olha, em todas as derivações, eu consigo, ó, se isso é negativo, essa negatividade aqui deve ser P também. Então, em todas as derivações, eu consigo destrinchar esse eletro agora. Na verdade, o que eu tenho é uma taquicardia atrial, tá? Uma frequência 2 vezes maior do que a do QRS, porque está com uma condução 2:1. E nesse momento aqui ela fez uma condução 1:1 que me permite não comer bola às vezes nesse diagnóstico, tá? Então a gente procurar detalhes é importante. Toda vez que eu tiver morfologias de P's diferentes, mesmo que o intervalo PR esteja normal, procure se não tem outra onda P exatamente no meio dessas duas que você está vendo. Veja, eu estou vendo uma onda P aqui, outra onda P aqui. Eu acho a metade, puxa, vai cair aqui certinho, tá? Metade vai cair aqui certinho. E com a mesma morfologia, tá? Ah, mas aqui ela é toda positiva. Aqui também é positiva, só que ela está lá no vale, na subida do ST. E aí ela só faz um dentinho ali, ó. Ó aqui como ela fica mais visível. Então, saber, lembrar de procurar a onda P entre duas ondas P que eu estou vendo, em situações que eu estou achando esquisito, é uma maneira muito importante para a gente poder diagnosticar taquicardias 2:1, que às vezes a gente bate o olho num traçado desse e fala, opa, isso aí não é nada, isso aí está com ritmo tranquilo, não tem arritmia nenhuma. E tem arritmia sim, né? Ó, agora, quando a gente olha aqui em AVL, fica muito nítido essa frequência de PP, de P aqui, ó, tum, 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 batendo aqui numa frequência 2 vezes maior que o restante. Olha lá as ondas P todas aí para vocês, tá? Então, isso é um macetinho que a gente tem que lembrar, tem que ir atrás, tá? Sempre aproveite essas deixas de morfologia de P e T semelhantes em todas as derivações, morfologia de P que não é específica daquela determinada derivação, para a gente poder fazer o diagnóstico e, eventualmente, uma condução diferente do resto do eletro também ajuda bastante a gente, tá? Ritmo juncional, lembrar que ele pode acontecer, tá? Se eu tiver uma bradicardia sinusal, um escape juncional bom, eu posso ter uma condição retrógrada e principalmente em criança isso não é raro das vezes a gente perceber, onda P negativa em D2, D3, AVF, isso é só para pontuar para vocês um eletro que frequentemente pode ocorrer sem denotação de patologia nenhuma, às vezes sim, tá? Às vezes ação de fármaco, uma condução retrógrada para o átrio. Às vezes ela pode vir depois do QRS, é o mais comum, mas às vezes ela pode vir até antes do QRS, se ele subir mais rápido para o átrio do que descer para o ventrículo. Tá? E quando a gente tem um ritmo juncional como esse, eu tenho um ritmo automático. Tá? Eu não estou falando mais num circuito reentrante, como provavelmente eu tinha nessa taquicardia atrial aqui atrás. Tá? Eu estou falando agora de um ritmo automático, de um automatismo anormal. Tá? E sendo um automatismo anormal, eu posso ter ele competindo com o meu ritmo juncional, tá? E é com o meu ritmo sinusal. Então, olha esse elétrico interessante. Começa um ritmo sinusal, tá? Intervalo PR normal. A onda P vai entrando no QRS, o QRS vai ficando igual, essa onda P some completamente, fica dentro do QRS, tá? Só muda um pouquinho a amplitude aqui da onda do QRS, e aqui no outro determinado momento ela começa a sair do QRS discretamente, vai saindo, até que ela começa a comandar esse ciclo novamente. Então, quando eu tenho, isso é outro conceito importante, que quando eu tenho dois ritmos automáticos, eu posso ter essa competição entre eles, tá? Conforme um acelera um pouquinho, ele assume o comando. Conforme o outro acelera um pouco mais, ele recupera o comando. E isso pode ficar oscilando, tá? Então é importante que a gente lembre que isso, mas como é que pode acontecer? Está tudo junto? Sim, isso é uma característica de ritmos automáticos, tá? Eu tenho aqui uma circunstância onde tanto o átrio quanto o nó AV estão despolarizando com a mesma frequência no mesmo momento. Tá? Quem está comandando aqui quem está comandando é o 9, que está comandando o ventrículo. Aqui quem está comandando é o átrio, aí vem suprime. Se esse batimento passa pelo 9, ele suprime esse foco do 9. Se ele alentece, esse foco começa a aparecer, quem vai comandar é esse foco. Então fica aquela competição de dois ritmos, isso é uma característica também, é um conceito de dois focos automáticos competindo em condução, normalmente no AV
com o nosso sinusal, mas pode ser eventualmente um ritmo idioventricular, como a gente viu naquela intoxicação digitálica lá atrás, tá? Um eletro para vocês tomarem cuidado, principalmente quem está na emergência, e hoje tem aqueles eletros de tira que pegam um pedacinho do eletro e repete aquele pedacinho 12 vezes, tá? É um eletro de 12 derivações simultâneas, mas são amostras de traçados muito curtos, tá? Quando a gente olha um eletro desse aqui, não fica difícil a gente fazer um diagnóstico de uma fibrilação atrial de alta resposta, tá? Porque eu tenho um ciclo mais longo aqui, outro ciclo que encurta um pouquinho, um mais curto aqui, alonga de novo. Mas imagina se eu tivesse pego esse pedacinho aqui, ó, e repetido 12 vezes para vocês nas 12 derivações numa tira. Vocês iam olhar isso aqui e falar, não, isso é um ataque supra, vamos fazer adenosina, tá? Então, lembre-se, FA de alta resposta, principalmente em jovens que conduzem muito bem, às vezes a gente não consegue fazer, ver a irregularidade adequadamente se a amostra de traçado for curta, tá? Então, sempre traçam um D2 longo quando vocês tiverem arritmias. Isso é muito importante, tá? Para qualquer tipo de arritmia, para dissociação, para situações que vocês não estão entendendo direito o ritmo. Se você tem um D2 mais longo, às vezes o que parece uma coisa num determinado momento fica muito claro como outra coisa num segundo momento. Ou que você não consegue explicar num determinado momento, dali a pouco aquela correlação muda e você consegue explicar aquilo que está acontecendo. Então, traçados longos são importantes e hoje com esses eletros de emergência que replica aquele mesmo traçadinho em 12 derivações, aquele mesmo período curto em 12 derivações, isso engana muito a gente e um traçado de ritmo passa a ser cada vez mais importante, tá? O padrão do Flutter, só para lembrar para vocês, tá? Não adianta olhar só para QRS, a gente tem que imaginar, tá? Que existe um serrilhado de linha de base aqui, tá? Mas será que isso é T? Será que isso é P? Não, isso aqui é aquele serrilhado, ó, aqui está fácil de ver em D3, praticamente não tem QRS, ó, aquele serrilhado de dente de serrote clássico, tá? Aqui em D2, se eu tampar o QRS com o meu dedo aqui, ó, eu consigo ver eu consigo ver esse serrilhado bonitinho da linha de base. Aqui em V1 tá tudo para cima, o que é P tá tudo para baixo, o que é QRS, eu também consigo ver tudo, ver muito bem o que é onda P. Então, olhem, tente imaginar o que tem por trás, às vezes, do traçado, o que tem por trás da onda T, o que tem por trás do QRS e tentarem decifrar se aquilo que você está vendo se repete, tá? Ah, não, isso está aqui, ó, não, está se repetindo aqui sim, isso aqui não é T, ó, aqui, ó, não, está repetindo aqui de novo, aqui está fácil, aqui está repetindo de novo. Então, isso ajuda muito a gente a não comer bola no diagnóstico, tá? Rapidamente falar um pouquinho sobre Wolff, eu acho que eu estou acabando. A pré-excitação é uma situação que, quando ela é aberrante como essa, a gente vê bem, então todos vocês já estão familiarizados, PR curto, onda delta, e a gente sabe que a onda delta é o reflexo da condução, né, célula a célula aqui através da via acessória, até que a corrente elétrica caia no sistema His-Purkinje e depois acabe de inscrever o QRS. Então, quem come, isso é muito importante, gente, quem come o intervalo PR é a onda delta. Só PR curto não é Wolff, tá? PR curto sozinho não é Wolff. PR curto, é porque o NOAV conduz bem, tá? É porque está conduzindo rápido. O PR curto sem pré-excitação não tem nenhuma conotação de gravidade de arritmia, tá? O PR curto ele é uma situação importante quando a gente tem pré-excitação, quando a gente tem onda delta, porque a pré-excitação está encurtando o PR e isso está mostrando uma passagem anormal de corrente elétrica do átrio para o ventrículo. Então, lembrem-se disso, tá? E por que isso é importante? Porque às vezes a gente fica naquela, será que tem Wolff? Será que não tem Wolff? O que eu estou vendo aqui? O que eu tenho no meu eletro? Veja aqui, ó. Se eu olhar nesses batimentos aqui, eu não vejo pré-excitação, tá? Mas aí eu venho nesse eletro aqui, opa, aqui eu tenho uma pré-excitação. Meu PR encurtou, ó, olha esse PR aqui e olha esse PR aqui. Meu PR encurtou e a onda delta apareceu. Olha isso aqui, meu PR encurtou e minha onda delta apareceu. Ué, por que esse PR só cresce, só encurta o PR, só aparece a delta depois de ciclos longos, tá? Isso aqui deve ser uma arritmia respiratória, uma arritmia respiratória aqui, que na hora que eu tenho um ciclo maior, pumba, minha pré-excitação aparece. Na hora que eu tenho um ciclo menor, ela sobe, ciclo menor, ela sobe, pumba, maior ela aparece. O que isso aqui infere para mim? Se eu lembrar de novo de refratariedade, tudo indica nesse eletro que essa é uma via acessória de baixo risco. Ela só é capaz de conduzir quando eu tenho ciclos longos. Quando eu não tenho ciclo longo, ela não é capaz de conduzir.
Então, ela tem um período refratário longo. É uma via acessória que não vai trazer risco, provavelmente, para esse paciente. Claro que eu vou botar ele num teste ergométrico, eu vou querer ver o que está acontecendo, mas essa via acessória, como ela precisa de um ciclo longo, toda vez que eu acelerar minha frequência e o ciclo ficar curto, ela não vai conseguir se manifestar. E olha aqui, ó, ciclo de 800, eu não tenho menor sinal de pré-estação. Com 1.800, aparece o PR curto e a onda delta aqui. Então, isso é uma via acessória de período refratário longo, de baixo risco, tá? Aqui passa, não passa pela via, passa tudo pelo 9E, tá? Isso aqui não consegue, essa via tem um período refratário absoluto alto, tá? E não vai trazer risco. Já nesse segundo momento, depois de um ciclo longo, ela se recupera e consegue deixar passar um pouquinho aqui e gera pré-excitação. Então, eu consigo, nesse eletro, entendendo essa propagação, entendendo o que é refratariedade, dizer que essa via é uma via de baixo risco. Já essa situação aqui é uma situação completamente diferente. Quando eu pego esse PRzinho curto, esse PR curto aqui, esse PR curto aqui, esse PR curto aqui, eu fico, será que tem delta, será que não tem delta? Que será que tem aí? Tem hora que a gente acha que tem delta, é só um atrasozinho inicial, você bota lá para fazer um estudo, às vezes você não acha pré-estação nenhuma. O que a gente tem que fazer quando a gente tem dúvida se tem delta ou não? Procura extrasístole, tá? Porque entendendo a refratariedade, entendendo o alentecimento de condução e propagação de condução, na hora que eu tenho uma extrasístole atrial, se eu tiver uma pré-estação, o mais provável é que ela aumente, tá? Por quê? Porque como eu solto um batimento sinusal precoce, o meu 9 está programado para um ciclo longo desse. Eu pego o meu 9 em período refratário relativo. Eu vou atrasar a minha condução pelo 9 como se eu estivesse gerando o BAV de primeiro grau. Mas aí aquela via acessória que estava se manifestando só um pouquinho, vai ter possibilidade de se manifestar muito mais. E aí minha pré-excitação aumenta. Então, quando eu tenho um QRS que se alarga, aumentando a delta com uma extracístole supraventricular, isso aqui que vocês estão vendo é pré-excitação sim, mesmo discreta, mas é. E aí aqui o risco é completamente diferente, porque essa via é o que a gente conversou naquela outra aula, é uma via que está lá latente, ela está passando pouquinho, mas na hora que ela puder, ela vai conduzir muito. Então, ó, num ciclo de 1.000, o 9E conduz rápido, não sobra quase nada para passar pela via, tá? Conduz rápido pelo 9E e vai passar só um tequinho de nada pela via. Mas na hora que eu solto um batimento precoce, o 9E vai atrasar, a condução vai deixar mais espaço, mais miocárdio para ser despolarizado pela via e a minha prestação vai ficar presente. Então, esse eletro é completamente diferente do anterior, tá? No outro, a prestação só aparecia depois de ciclos longos. Deve ser baixo risco, período refratário alto da via acessória. Aqui, só aparece depois, ela fica mais evidente, na verdade, ela aparece o tempo todo, às vezes eu não estou vendo, mas ela fica muito evidente em momentos de ciclos curtos, porque o 9 permite que ela se manifeste melhor, tá? FA pré-excitado é um eletro que todo mundo tem que bater o olho e lembrar, porque isso aqui é um padrão sui generis que a gente acaba vendo uma vez, duas vezes, na hora que vir numa emergência não vai comer bola, tá? Tem que lembrar desse padrão. Eu trouxe alguns eletros aqui agora só para mostrar para vocês os padrões que eu acho que são importantes, tá? Cuidado com aquilo que eu falei, tá? Difusão que às vezes simula pré-excitação. Veja, aqui, ó, parece muito uma pré-excitação intermitente, sem pré-excitação com pré-excitação. Mas se eu for indo para trás aqui, ó, nitidamente o meu QRS sobe em cima da P, tá? Então, isso é uma extracístole ventricular, tá? No momento de taquicardia sinusal, que o ritmo vai se acelerando, o ritmo sinusal vai se acelerando e vai tendo uma fusão cada vez menor da extracístole com o batimento sinusal. Isso aqui simula perfeitamente uma pré-excitação. Mas vendo isso aqui, eu sei que não é pré-excitação, tá? Eu sei que são dois focos distintos, um saindo do átrio, e aí passa pelo novema, e outro foco já sai do ventrículo, fazendo com que haja uma fusão de batimentos. No Wolff, nada mais é do que uma fusão também, só que a partir de uma via acessória. Aqui, a partir de uma extracístole ventricular, isso não é pré-excitação, tá? Por isso que o traçado longo é importante, por isso que a gente tem que fazer traçados de ritmos importantes para conhecer isso melhor. Outro conceito importante, dissociação AV não é igual a BAVT, tá? A gente já viu esse eletro também quando nós falamos de ataque supra, isso é um ataque juncional com dissociação AV, tá? Lembrar que se
ataque juncional só for para o ventrículo e não subir para o átrio, o nosso sinusal não vai saber que está tendo TAC. Se eu tiver um ataque ventricular que não suba para o átrio, o nosso sinusal não vai saber que está tendo TAC e vai continuar disparando suas ondas P normalmente. Tá? Então, dissociação AV, todo BAVT tem dissociação AV, mas nem toda dissociação AV é um BAVT. Tá? Aqui, por exemplo, é um exemplo clássico de dissociação AV sem BAVT. Tá? Só por causa do ritmo mais rápido ocupando a junção. QT longo, muito importante. Tá? Nem sempre a gente fica prestando muita atenção em QT, mas medir o intervalo QT é importante. Isso aqui é uma criança, tá? Novinha aqui, tinha alguns meses, é um caso aí do HB que a gente, hoje ele já deve estar com 18 anos, que tem um QT gigantesco, um QT longo congênito, a onda P que está dentro da T praticamente, e esses quadros a gente tem que avaliar com cuidado, sempre corrigir para a frequência cardíaca, para poder fazer o diagnóstico e a gravidade. Toda vez que eu tenho um QTC maior do que 500, tá? Eu estou frente a uma situação de risco importante, a gente tem que tomar os cuidados necessários, tá? E veja essa criança, o QT era tão longo que num determinado momento ela fazia um bloqueio AV2/1, tá? Mas não é o nó AV que está bloqueando, na verdade quem está bloqueando aqui é o ventrículo. O intervalo QT é tão longo que na hora que essa onda P passa, ela deve passar pelo nó AV, só que ela não consegue atingir o ventrículo que ainda está em período refratário, tá? Então, esses casos são gravíssimos, são casos raros da gente ver, mas o QT pode ficar longo a ponto de fazer um bloqueio AV2/1, tá? Mortalidade altíssima nesses casos, tem que se tomar conduta rapidamente, tá? Elétricos que a gente tem que lembrar, síndrome de Brugada, tá? Normalmente a gente avalia V1, padrão clássico de Brugada, é esse padrão aqui. O que me permite o diagnóstico de Brugada é esse padrão tipo 1, onde eu tenho um supra de ST com uma porção negativa aqui da porção descendente do ST, simulando um distúrbio de condução pelo ramo direito. Esse padrão selado, tá? Que eu consigo sentar aqui igual a sela de cavalo, é o padrão tipo 2. Não é patognomônico de Brugada, não é diagnóstico de Brugada, mas toda vez que eu tenho um padrão tipo 2, por exemplo, uma pessoa que tem 5 e uma pessoa que tem morte súbita na família, eu tenho que procurar um padrão tipo 1, porque esses padrões são dinâmicos. Ora ele está presente, ora ele não está presente. Às vezes um eletro, numa determinada circunstância de febre, ou em outro momento do dia, eu consigo fazer o diagnóstico de um padrão tipo 1. Padrão tipo 3, esqueça, isso aqui é para inventar moda, não ajuda em nada. Na verdade, é o tipo 1 e o tipo 2, bem pequenininho, que sugere um Brugada, que só gera confusão, não gera diagnóstico nenhum. O diagnóstico de Brugada é esse padrão aqui em V1 ou V2, tá? Normalmente, do jeito que a gente está vendo aqui, ó, V1 e V2 com esse padrão característico aqui, tá bom? Às vezes, a dinâmica é importante, tem fármacos, a gente não tem a gimalina no Brasil, mas tem fármacos que podem desencadear o padrão, às vezes a própria fenona desencadeia esse padrão, nós temos um casinho nosso com isso, e às vezes se a gente mudar a posição dos eletrodos, pegando aqui V5 e V3, jogando para o próximo espaço intercostal, a gente vai ter aqui no terceiro espaço intercostal, a gente vai ter aqui jogando para cima, a gente vai conseguir reproduzir um padrão que às vezes você não reproduz no eletro normal nesses casos. Veja aqui, ó, aqui é o V1 modificado e aqui é o V2 modificado, ó, como gera um padrão diferente do que a gente estava tendo, tá? Mais definitivo, tá? Símbolo do QT curto, essa é raríssima, mas só para vocês conhecerem o eletro, é como se tivesse encurtado esse eletro aqui menor do que 330 milissegundos, também é uma situação de risco, associada a FA, muito difícil de se fazer diagnóstico na clínica, ela é extremamente rara, mas existe. E por fim, esse é o último eletro, que é um ataque cardíaco para quem está na emergência, tem que ficar atento. É mais comum na TV catecolarminérgica, antigamente a gente tinha também na intoxicação digitálica, mas é a TV bidirecional, um QRS positivo, um negativo, um positivo, um negativo, um positivo, um negativo. Às vezes isso ocorre em algumas situações de isquemia, de intoxicações medicamentosas importantes. Viu TV bidirecional? Põe na UTI, deixa, fica do lado, porque isso aqui está falando assim, ó, vai fibrilar, vai fazer torsades. Tá? Então, TV bidirecional é uma situação de altíssimo risco. Qualquer paciente com TV bidirecional, seja por qualquer motivo, mesmo que você não saiba, dê toda a atenção e todo o cuidado possível, porque são pessoas que fibrilam e morrem. Eu acho que esse era o último eletro, pessoal. Não sei se eu cumpri os objetivos aqui, se eu dei muito nó na cabeça de vocês, mas, de qualquer forma,
esses conceitos que a gente discutiu aí de como interpretar, mostrar como a gente faz a interpretação aí, acho que é importante para vocês entenderem um pouco. De novo, eu insisto, eu não quero que ninguém aprenda isso em 1 hora com essa correria, mas o mais importante é entender como o raciocínio é feito e quais ferramentas a gente tem que ter para fazer o raciocínio, tá? Então, resumindo rapidamente, conhecer o sistema de condução, tá? Entender o que é o eletrocardiograma em relação ao sistema de condução, tentar imaginar a propagação das correntes elétricas e como essas estruturas funcionam, né? No AV, no sinusal, miocárdio ventricular, e aí a gente tentar achar uma explicação lógica para aquilo que a gente está vendo no eletrocardiograma, sempre avaliando com cuidado o eletrocardiograma. Pega aquele detalhezinho que você acha que é uma coisa, veja se ele se repete, veja se está acontecendo em outra derivação, pega alguns detalhezinhos que te permita tirar conclusões que em outros momentos do eletro você não consiga fazer isso, tá? E sempre use traçados longos, que isso vai facilitar muito a vida de vocês também na hora de interpretar os eletros, principalmente para arritmia. Beleza? Muito bom. Tá bom, Paulinho. Obrigado. Valeu, eu que agradeço aí. Valeu. Boa noite, pessoal. Até a próxima.